Olá, professoras, olá, professores. Bem-vindo a uma grande novidade, o nosso programa de formação de professores, o programa Multiplica SP. Ele vem aqui trazer a força da nossa rede, dos nossos profissionais da educação, para empoderar vocês, os nossos professores. Você pode escolher dois papéis. Os professores experientes que querem ser os facilitadores dos encontros vão ser os multiplicadores, para você facilitar os encontros com os professores da rede. Vocês, professores cursistas, podem trocar a sua ATPC para estar nos encontros com os multiplicadores. São encontros síncronos e em grupos pequenos, isso é muito importante. São encontros gostosos. E o poder deles está na troca de experiências, numa troca horizontal, nada de cima para baixo, de fora da rede para dentro da rede. O poder está com a gente. Então, toda essa formação é baseada em troca de experiências. Tanto multiplicadores quanto cursistas falam bastante, trocam as suas experiências bastante. Isso é muito importante. Então, professora, então, professor, vem com a gente. Vem para o Multiplica SP trocar experiências com os nossos encontros síncronos, em grupos pequenos, trocando experiências com os nossos colegas. Vem! Estar em sala de aula é um encontro de várias coisas da minha vida, desde a minha família, desde os professores que me influenciaram, e é um encontro das coisas que eu gosto de fazer. Para ser professor assim, a gente acaba transferindo aquela nossa bagagem do que a gente passou durante a nossa formação. Eu decidi ser professora porque eu tive uma inspiração muito maravilhosa, que é a minha professora de ciências, o nome dela é Edilene. Ela tinha aulas muito diferentes das que a gente estava acostumada a ter. E eu acho isso definitivamente uma inspiração. Hoje, nas minhas aulas, eu utilizo um método que as minhas professoras utilizavam, que é de levantar a autoestima dos meus alunos, procurar saber quem é o meu aluno, o humano que tem dentro dele. Você pode escolher dois papéis. Os professores experientes que querem ser os facilitadores dos encontros vão ser os multiplicadores, para você facilitar os encontros com os professores da rede. Vocês, professores cursistas, podem trocar a sua ATPC para estar nos encontros com os multiplicadores. Então, como que funciona? É um professor que vai ser um professor multiplicador, e esse professor vai ter uma turma com até 15 cursistas. Esses cursistas também serão professores. E esses professores, junto com esse professor multiplicador, conversarão sobre temas baseado no material digital e no resultado da prova paulista. Qual que é o objetivo desses encontros formativos? Que a gente troque experiência, que a gente discuta metodologias possíveis para aplicação em sala de aula, com o conhecimento da própria rede. Então, o que a rede faz que super funciona, que super dá certo e que a gente pode também transformar aquele processo educativo em um processo prazeroso. O lecionar na escola, isso é um prazer para mim. É o que me dá gás todo dia para vencer, para ensinar. Nós somos, assim, pessoas que têm essa possibilidade, né? Ouvir, aprender e transformar. Um bom professor marca um aluno, o professor não tão bom assim marca também. Então, qual é a marca que você quer deixar no seu aluno? Qual é a marca que você quer deixar na sua história? Olá, professores! Sejam muito bem-vindos, mais uma TPC aqui do Inova Educação, componente de língua inglesa. Eu sou Alexandra Granato, sou formadora aqui da EFAP, professora de inglês da rede. Sou uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelos descoloridos, eu utilizo uma armação de óculos rosa e hoje eu estou com uma blusa no tom violeta e uma jaqueta jeans. Não estou sozinha, estou aqui com o Rafa. Tudo bom, Rafa? Bom dia, Alexandra. Bom dia a todos e todas que estão acompanhando mais uma formação. Eu sou o professor Rafael, estou formador EFAP neste momento, colaborando com a equipe de língua inglesa. Vou também fazer a minha autodescrição. Sou um homem branco de barba,
tenho cabelo curto, estou hoje com uma camisa azul de botão, e é isso. E aí a gente quer aproveitar e agradecer também a parceria do pessoal de Libras, que está trabalhando aí com a gente, né, tornando cada vez mais acessível essa nossa formação para todos vocês. A gente acabou de assistir o vídeo aí, né, do programa Multiplica SP, #professores, e a gente vai falar um pouquinho aí do tutorial para quem quiser se inscrever, né, Rafa? Exatamente. Vamos lá. As inscrições, então, né, do processo seletivo aí para formador da diretoria de ensino e para professor multiplicador. Nós temos esses 2 perfis, né, e o passo a passo você vai acessar a sede, né, através aí do link da sede, vai entrar lá na barra, né, EFAP, e dentro da EFAP, programa Multiplica SP #professores, processo seletivo. E ali você vai fazer a sua inscrição, né, vai clicar ali em inscrever, selecionar ali o que você tá se inscrevendo, né, e vamos consultar aí os principais requisitos para a participação no edital. O edital você pode encontrar no site da EFAP com todas as informações, tá bom? Então, se vocês quiserem ler um pouquinho antes de fazer a inscrição, é bem recomendado. Tem todos os dados pessoais, os dados funcionais de vocês, né? Tem que inserir aí o link do seu currículo ou do seu LinkedIn, se você tiver, né? E inserir também um vídeo de apresentação. No caso do professor multiplicador. Isso, no caso do professor multiplicador. Então, você tem todas as orientações no edital, tá bom? Continuando aí os dados da inscrição do processo seletivo, você vai colocar o seu segmento, né? Ensino dos anos iniciais, finais, e ensino médio, e o seu componente. Vai colocar também a disponibilidade que você tem para trabalhar na diretoria de ensino, no caso, né, do formador DE, se está em processo de aposentadoria, então são todos requisitos aí que você vai encontrar no edital. E tem também as observações, né, não estiverem atualizadas, selecione não se você vê ali que tem alguma coisa que não está atualizada, tudo bem? E aí, vocês vão perceber aí que os slides, eles trazem mesmo processo, né, de inscrição, tanto para formador DE quanto para professor multiplicador. Então, é basicamente o mesmo sistema, né? É na sede, a gente já está acostumado com o sistema, então são os mesmos dados que você vai colocar. A única grande diferença é que para o professor multiplicador tem que mandar o vídeo, né, de até 8 minutos, que vocês vão... Para quem quiser se inscrever, vai inserir na própria plataforma, na própria sede, né? E aí, daí, em seguida, é para o formador DE, né, Ale? Isso. Os nossos professores aí, especialistas de currículo, né, em currículo, também tem toda a inscrição aí com os dados pessoais, os dados funcionais, a formação, né, a experiência profissional, e temos também aí, né, os dados da inscrição, né, onde você confirma também anos iniciais, anos finais, ensino médio e o componente em que você atua, tá bom? Basicamente é a mesma coisa, né, tanto para um como para outro, como disse o Rafa aqui, e é só encaminhar então, e aí se você quiser editar, se quiser visualizar, né, o comprovante também da inscrição e todas as informações aí pela sede, ok? E é isso. E é isso. E aí, finalmente, chegamos no nosso tema de hoje, né? Exatamente. Inglês, a língua inglesa no mundo, né? Material que a gente vai apresentar para vocês hoje. Essa é a nossa equipe, a Alexandra, que está aqui comigo, com a gente, né? A Evandra, que hoje não está com a gente, e eu. Exatamente. E os demais componentes da equipe de linguagens também, que estão aí na sua tela. Muito bom. E aí a gente pede, né, que vocês peguem os seus diários de bordo para anotar aí todas as informações importantes, as informações que vocês vão tendo, né? Às vezes alguma coisa que sai no chat que é bem interessante também para anotar aí
nos diários de vocês. E desde já estejam confortáveis para compartilhar aí com a gente, participar via chat, né? Com Estamos aí certeza. aguardando. Tô vendo aqui que tá todo mundo mandando good morning, bom dia, né? Então o pessoal já tá tudo acompanhando a nossa Animado formação. nessa segunda-feira, né? Exatamente. Vamos lá. Vou apresentar os objetivos. Então, os nossos objetivos: apresentar atividades que desenvolvam a temática a língua inglesa no mundo, compreender as habilidades de língua inglesa para os anos iniciais, articular engajamento, diversão e interdisciplinaridade, ampliar o vocabulário, melhorar a fluência e promover o gosto pelo idioma. Sempre, né? Sempre promover. Então vamos lá, né? A gente começando aqui, né? A nossa conversa aqui. Quantos países no mundo falam inglês? Olha que interessante, né? Interessante a gente tá falando do componente, tá falando de uma língua. É interessante situar isso geograficamente, né? Exatamente. Quais são os países que falam, então, a língua inglesa, né? Isso. Você sabe, assim, todos de cor, Rafa? Todos de cor, não. Não. Mas são bastante países, Sim. né? A gente tem aí. E aí, por exemplo, a gente já pode até mencionar, voltar um pouquinho nos objetivos da nossa formação, né? Que a gente está trabalhando articular engajamento, diversão e interdisciplinaridade. Então, assim, ó, já dá pra gente articular, né? Se articular com o professor de geografia para esse trabalho, e as atividades que vão vir em seguida também, tem bastante coisa ali que dá pra gente articular com geografia, com história, né? Então, já preenchendo, né? Cumprindo alguns dos objetivos da nossa formação. Com certeza, né? E vocês não vão comentar aí no chat a resposta da nossa pergunta? Então, ó, olha só, Eleide comentou aqui, ó, mais ou menos 67 países. Caramba, muita coisa, né? Around the world, Nossa ao redor do Senhora. mundo, né? E para início de conversa, a gente tem algumas questões disparadoras aí, né, Ali, que a gente pode comentar. Igual, por exemplo, você sabia que o inglês é o idioma mais conhecido no mundo? Muito bem. Né? E realmente, né, a gente... Qualquer viagem que a gente faça, ou até mesmo aqui mesmo, né? Tipo, no Brasil, eu, principalmente, nunca saí do Brasil ainda. Mas, assim, a gente encontra bastante coisas em inglês aí por aí, né? Então, é uma língua que realmente está no acesso de todo mundo, né? Mais conhecida por E todo é interessante mundo, né? isso, né, Rafa? Porque, assim, eu sou do interior, né? Eu também. Então, no interior, assim, eu não tenho, assim, o contato com muitas pessoas que falam uma outra língua, né? Mas eu percebi isso em São Paulo. Em São Paulo, às vezes, você tá andando no metrô, né, e tudo mais, você escuta, né, pessoas falando em outras línguas, né? Verdade. E é muito comum aqui na capital, você tá sempre escutando um espanhol aqui, um inglês ali, né, um francês, alguma coisa nesse tipo. Então é interessante que também os nossos alunos saibam que vai acontecer, né, em algum momento de ter pessoas falando outras línguas, até mesmo na cidade onde eles estão. Né? Exatamente, né? E aí outras questões que a gente tem para disparar a nossa conversa, né? Você sabe o que é anglofonia, né? E essas duas siglas também que a gente vai descobrir ao longo da nossa formação, que a gente vai ver, né? E o inglês é a língua oficial de muitos países. Como é caracterizado no sistema educacional do Brasil? Como será que ele se caracteriza, né, nesse sistema educacional que a gente tem aqui no nosso país? Que mais questões, Ale, que a gente Ele tem? é abordado da mesma forma nos diferentes países? Será que ele é abordado da mesma forma? Né? É importante trabalhar os aspectos sociolinguísticos do idioma? Olha que interessante. A gente já vem ultimamente conversando um pouco sobre isso, né? Sobre o inglês. A gente até brincou, a Evandro e eu, no começo de uma formação, com os sotaques, né? Inglês da língua, o inglês americano, o inglês britânico, né? Então, é importante trabalhar esses aspectos sociolinguísticos, né? Como que a língua se comporta em determinados países, em diferentes lugares, né? Aí a gente já entra na questão da variedade linguística, que vai ser um dos temas que a gente vai desenvolver ainda na nossa formação, né? Com certeza. E aí, o tema será abordado somente na sala ou com a escola toda? Olha que legal, né? A gente ir transformando
aos poucos a nossa escola numa escola bilíngue, né? É exatamente. interessante da gente já ir começando, né? E Fomentando. construindo aos poucos. Isso. Ó, temos aqui, ó, o comentário da Mari, né? Ou Mary, já que estamos na formação de inglês. Mary, é um grande privilégio para os nossos estudantes, desde o primeiro ano do ensino fundamental, serem inseridos no ensino da língua inglesa. E realmente, né, tem sido um grande desafio para a gente. É verdade, né? é verdade. Tanto para vocês que estão aí na sala de aula, e como para a gente também, para a gente poder trazer, mobilizar cada vez mais esses conhecimentos, esses conteúdos para vocês estarem mais afinados, né, com a proposta e para a gente estar em consonância, né, na abordagem. E é exatamente isso, né? A gente está pensando aí, né, nessa educação que eles tenham acesso, né, a conhecimentos, que eles tenham uma alfabetização em termos de mundo, né? Porque hoje eu acho que a gente fica muito pobre se a gente pensar só na cultura local, né? Eu acho que hoje a gente precisa ampliar o nosso olhar. E quando a gente está ensinando inglês desde criancinha lá, que ele vai ter contato, a gente está promovendo também um fomento, né? Que ele tenha mais acesso, né? E isso é muito interessante também de colocar. E como trabalhar essa pluralidade, né, da língua inglesa nas salas de aula. As atividades ofertadas norteiam o vocabulário que aprenderemos a ensinar e são contempladas as nossas habilidades. Então, vamos ver a habilidade aí, né? Que é identificar a presença da língua inglesa no cotidiano, né? Que é muito importante, e conhecer os aspectos culturais de países anglófonos, né? Relacionando-os com os nossos. Então é sempre essa construção de repertório. É muito legal, é muito bacana que a gente trabalhe aí os costumes, as tradições, as datas comemorativas, a música, a gastronomia, a cultura, né? E vocabulários cotidianos apresentados nas aulas, né? Então os jogos geográficos, os números, as cores, as roupas, as estações do ano, que é diferente, né? Dependendo do hemisfério é diferente. Exato. Então, os animais. Então, tem toda uma diversidade aí que a gente pode trazer para fomentar o ensino da língua inglesa. E aí vamos para os países anglófonos, Exatamente. Né? Temos aí o mapa, né, dos países onde o inglês é a língua oficial ou nativa da maioria. Ele está em azulzinho mais escuro. E o azul turquesa são os países onde o inglês é a língua oficial, mas não a língua majoritária, né, Lê? Exatamente. Tem muitos países, né, que é uma língua oficial, mas também existem outras ali que são oficiais, né? Exato. E aí a gente tem, então, o que é essa anglofonia, né? É o conjunto dessas identidades culturais existente nesses países que têm a língua oficial ou nativa, que é a língua inglesa, né? Por exemplo, a África do Sul, né? Que é falado por uma pequena minoria como língua materna, né? No Canadá, que aí a gente tem duas línguas aí oficiais, o inglês e o francês. Nos Estados Unidos, no Reino Unido, né? Na Irlanda, na Nova Zelândia, na Jamaica, né? E por diversas pessoas e comunidades aí em todo o mundo, né? Tem uma relação aí entre o mundo anglo-saxônico, né? Que é o grupo das nações anglófonas, né, os falantes da língua inglesa, que partilham características históricas, políticas e culturais, né? Então é bem interessante que a gente, às vezes, tragam lendas, tragam uma mitologia, né, anglo-saxônica. Então a gente pode trabalhar com esse universo, é bem legal, é bem bacana, para mostrar de onde que surgiu esse inglês, né? Então é bem interessante que a gente traga esses elementos aí, né? E é interessante... Te cortei? Pode falar, não, pode falar. Pode concluir. Pode ir. Não, é que a gente pensando, né, vendo você falar, a gente pensa também, além da possibilidade da gente proporcionar esse momento de interdisciplinaridade, né, essa junção, essa miscelânea das disciplinas, né, que a gente pode trazer, como a gente disse, né, mais cedo, mas a gente pode trazer a geografia nesse momento, mas também propor
um momento em que a gente utilize metodologias ativas, por exemplo, né, nesse momento. A gente pode, por exemplo, propor que as crianças eles pesquisem, eles façam a pesquisa deste universo, né, do inglês no mundo e pensando no mundo anglo-saxônico, como a gente está falando, né? E aí, a partir disso, o que a gente pode construir de conhecimentos com eles, né? A partir de tudo isso. Eu nem sei se cabe aqui, mas eu acabei de ter uma ideia, assim, bem bacana de uma aula, né? Da gente trazer, por exemplo, a Liga da Justiça, né? Então, eu tenho lá o Super-Homem, né? A Mulher Maravilha. Olha as cores dos uniformes deles, né? Da onde que vem essas cores? Eu tenho, por exemplo, lá o Thor. Então, o Thor, ele vem dessa mitologia anglo-saxônica, né? E aí eu posso explicar isso. Então, eu posso trazer um elemento que eles gostam, que eles curtem, né? E trabalhar toda essa questão cultural da nossa língua inglesa, né? Então, é bem interessante da gente também trazer isso. Ampliando as referências. Ampliando as referências, com certeza. Bom, criando aí um repertório. O inglês é muito vasto, gente. Dá pra gente fazer muita coisa. Dá mesmo. Dá pra gente fazer muita coisa com isso. Ele é o idioma mais conhecido do mundo, mas não é o idioma mais falado no mundo, né? Olha que curiosidade. Porque é interessante a gente falar que o mandarim é o idioma mais falado no mundo por causa do seu volume populacional, né? Ali da China. Mas o inglês ele é falado em mais locais, né? Então, como é uma língua universal, global, internacional, ele vai ampliar os locais onde ele é falado, né? Então, ele tem aí uma história, e a gente pode começar com a história lá do Império Britânico, por exemplo, a influência que eles tiveram, né? E também falar um pouquinho por que o inglês ele vai se espalhando, né? É por causa de vários setores, né? Setores de negócios, de tecnologia, de ciência, de educação, de entretenimento, de turismo, né? É interessante a gente falar, por exemplo, das músicas que não são em língua portuguesa, quais vocês conhecem, né? Em quais línguas vocês conhecem? Então, é muito mais fácil eles conhecerem uma música em inglês e espanhol, né, porque tá ali pertinho, do que uma música em alemão ou uma música em italiano, né? Então a gente começa a perceber que a influência cultural dessa língua na nossa cultura, né? É interessante a gente partir também desses pressupostos, né? Quais as músicas que não são cantadas em língua portuguesa que vocês conhecem? E aí a gente vai abrindo aí um espaço para essa importância da língua inglesa, né, na nossa vida. Exatamente. Vamos ver aqui. E aí o inglês como uma língua estrangeira moderna, né, partindo desse ponto de vista. Então, amplamente estudada em todo o mundo, né, como a gente vem falado, e frequentemente escolhida como esse desígnio devido à sua propagação, né? Então, de forma como ela se alastra, né? Como ela vai ocupando os espaços, né? Ocupando a comunicação, a nossa comunicação ao redor do mundo. E o uso dela em diversas áreas, né? Como os negócios, o mundo business, né? A gente tem até palavrinhas específicas, né? O vocabulário específico de cada área dessa, né? O mundo business, a tecnologia, a ciência, o entretenimento, o turismo, né? Então, setores que a gente tem o uso bem contundente, bem forte do inglês, né? E como língua estrangeira moderna, o inglês é muitas vezes ensinado em contextos formais, né? Como escolas e universidades, mas ele também pode ser aprendido em ambientes informais, né? Por meio de aplicativos, por meio de cursos online, aí a gente tem a parceria da tecnologia, né? Que com a criação desses aplicativos que de fato nos ajuda, né? Não é assim, o aplicativo ele não vai te dar uma formação como se você fizesse uma escola de idiomas, né? Um curso mais formal, mas ele vai te trazer uma base para você poder minimamente se comunicar, né? Se você for, é muito interessante, né? Tipo, a tecnologia ela tá bastante aliada
nesse ponto, né? Muitos alunos, assim, né, em sala a gente vai conversando e eles têm um interesse em aprender, Sim. né? E eu sempre falava isso. Olha, tem vários aplicativos, tem vários sites, tem vídeos no YouTube que faz o quê? Faz com que você tenha uma base. Depois que você criou essa base, que tá bem legal, né, um vocabulário bom, aí sim a gente parte para esse contexto formal que você falou, né? Que é o estudo da língua mesmo, da gramática e tudo mais. Não adianta a gente ensinar a gramática antes, né? A gente precisa de uma base, né? E é interessante aqui que a gente entenda, né, que o inglês ele é uma língua estrangeira moderna, sim, porque ele, né, aqui no Brasil nós falamos língua portuguesa, então ele é uma língua estrangeira, assim como o mandarim, assim como o francês, assim como o alemão, né, o italiano, que são línguas estrangeiras modernas, porém ele é uma língua franca, e aí essas outras línguas não são uma língua franca, né? Então tem essa diferença entre quando eu falo língua estrangeira moderna e quando eu falo língua franca, tá bom? Isso é bem interessante da gente pautar, né? Porque às vezes fica assim, como se fossem sinônimos, né? E na verdade não são sinônimos, né? Uma coisa é bem diferente da outra, porque daí parte de um outro princípio, né? Isso. E aí nós temos o inglês, né? Como essa língua estrangeira moderna, ele pode ser ensinado em diversas formas, como a gente fez, né? Como a gente estava falando, dependendo do objetivo do aprendizado, né? Se você vai, por exemplo, fazer um mestrado, né? Um doutorado, então você precisa ter uma qualificação, né? Em uma língua estrangeira. Então você vai ter um objetivo pelo qual você vai estudar aquela língua, né? Ou você vai fazer uma viagem para o exterior, por exemplo, né? Então você também tem um objetivo para o qual você está aprendendo aquela língua, né? O inglês, no caso, como a gente está falando. Então o aprendizado do inglês como língua estrangeira moderna, ele pode proporcionar esses benefícios, né? Tanto pessoais como profissionais, né? Que são significativos para a nossa trajetória, né? Permitindo que as pessoas se comuniquem como falantes com os falantes nativos, né? Falantes nativos são aqueles que nascem mesmo com o inglês como língua materna, né? E em todo o mundo, né? Então a gente ampliando as possibilidades de comunicação nossa, né? A nossa comunicação com os falantes dessa língua, né? Que tenham acesso a uma ampla gama de recursos e informações, né? E além também de proporcionar essa relação entre as línguas e as relações humanas, né? E promover o respeito por todos os povos, né? Lembrando aí que a gente vê a comunicação como o carro-chefe, né? Dessa relação. Sim, a abordagem comunicativa eu acho que é o carro-chefe, né? Como a gente pensa em um ensino, né? Como o ensino da língua inglesa. Então, eu acho que a gente tem que puxar mesmo para a comunicação, né? Imagina que, por exemplo, eu queira ler um autor alemão, né? E aí eu vou ter que aprender alemão para ler esse autor? Ou vou ter que esperar o livro ser traduzido ou a série ser traduzida para eu poder assistir, né? Então, assim, a língua inglesa, ela facilita nesse sentido, né? No sentido de que, enquanto língua franca, eu consiga entender todos os povos e todas as culturas, porque de alguma forma a gente vai passar aquilo, né, para todo mundo. Então o sentido da língua franca é esse, né? Os professores aí que estão há mais tempo vai lembrar da ideia do Esperanto, né? Que é mais ou menos aquela ideia do Esperanto, mas que não deu certo porque foi uma língua artificial, né? E aí a gente sabe que a língua é algo natural, é algo vivo, que a gente tem aí na comunicação, então não deu muito certo o Esperanto, mas a ideia de língua franca seria mais ou menos aquilo, né? E lembrando também, assim, que o aprendizado da língua, ele é contínuo, né? Então, assim, a gente começa a estudar lá quando criança, no meu caso, pelo menos, eu comecei a estudar quando criança. E aí há momentos em que você consegue praticar mais, né? Estar mais com a língua. E aí é um estudo constante, né, que você vai desenvolvendo ao longo da sua vida, né, tanto no desenvolvimento da sua fala, né,
como também a escrita, e aí também tem o listening também que a gente desenvolve. Então é um estudo contínuo que a gente precisa ter aí ao longo da vida, né? Isso mesmo. E aí a gente tem uma lista bem reduzida, tá? Tem muito mais do que isso, onde o inglês é abordado como língua estrangeira moderna, né? Então a gente tem ainda, né, muitos outros países, mas esses são aí os mais conhecidos, ou o que a gente conseguiu, né, colocar aqui para vocês, que pode ser trabalhado também, né, nas salas de aula, tá bom? A gente já falou um pouco, né, da língua franca, né, que é falado aí por um multilingües, né? Então são pessoas que têm língua nativa de outras línguas nativas, e aí a gente vai falar no mundo inteiro. A ideia é essa, né? A ideia é que as negociações, tanto comerciais, as conferências internacionais, o turismo, o transporte, né, seja utilizada uma única língua, né? Imagina eu indo daqui, eu vou lá para a China e eu não sei falar Chinês, nada. Mas aí eu tô no aeroporto, eu consigo identificar, porque ali está o inglês também, né? Então é interessante que a gente pense nisso aí globalmente, né? Isso. Vamos para a prática? Vamos para a prática, porque é sempre bom, né? A gente tem bastante atividades práticas aí que a professora Evandra trouxe pra gente, muito legal, né? Todas essas propostas. Então, as possibilidades. Explicar o que é uma língua franca. Olha que interessante, né? A gente pode fazer até um teatro com isso. Dizer que o inglês é uma das línguas mais faladas no mundo é interessante. Trabalhar com temas que se relacionam à abordagem do inglês como língua franca, tais como meios de transporte, meios de comunicação, experimentos científicos, turismo, entre outros. Olha lá, o vocabulário caminhando junto, Caminhando junto sempre, né? Então, o inglês ele vai ser utilizado em diversas situações, né? E a gente precisa mostrar isso para ele. Então, aí temos os flashcards aí de meios de transporte. Olha que interessante. Tem tudo aí nesse QR Code, tá aberto para vocês podem pegar, podem mudar também, né? Então, fica aí o que vocês quiserem, né? Os meios de transporte, e a gente falar de todos. Vocês conhecem todos, vocês já viram, já andaram, por exemplo, o trem, né? Vocês já andaram, já teve a oportunidade, em algumas cidades é mais fácil que outras, né? Ah lá, o airplane, né? O helicóptero, balão. Ai, que delícia, né? A gente tem aí vários meios de transporte que a gente pode estar falando, tá conhecendo, né? Igual aí o blimp, né? Que eu estava aqui perguntando como que fala isso em português, que eu esqueci completamente. Mas temos aí, né? A gente pode falar, né? O que é comum, o que eles já viram, o que eles conhecem, né? Podemos fazer jogos, né? Jogo de memória, jogo de... algum jogo de carta, né? Que a gente pode estar trabalhando aí os meios de transporte. Ao invés de meios de transporte, poderia ser meios de comunicação, a TV, o celular, né? Enfim, aí o jornal, né? Dirigível, obrigada. Muito obrigada. Já colocaram Giovanni, muito obrigado. Muito obrigada. Então, a gente tem aí vários para trabalhar. E aí a gente tem uma outra proposta também, né? Que essa atividade, ela vai trabalhar com as seguintes possibilidades, né? Explicar que lá no Reino Unido tem o inglês como língua oficial e que a Inglaterra colonizou os Estados Unidos, né? Então tem toda essa construção, toda essa discussão geográfica, né? Então, trabalhar localização e nomes de países cujo inglês é a língua oficial, né? E retomar, sempre que possível, as colors, né? Através das bandeiras, que são dois assuntos, né? Dois temas que a gente vem trabalhando também, que a gente vem abordando nas últimas atividades, né? E apresentar a flag, né? Que é a bandeira do Reino Unido, mostrando que foi uma união entre as bandeiras dos países que o compõem, né? Então, o Reino Unido, então, é formado
por esses 4 países, né? A Inglaterra, né? O país de Gales, Isso. a Escócia e a Irlanda do Norte. Irlanda do Norte, exatamente. Muito bem. Nem vamos entrar naquela questão de Reino Unido, Grã-Bretanha, porque eu vou me enrolar toda exatamente, aqui. a gente não vai se arriscar. Né? Mas é uma abordagem, que pode ser feita também. Né? Né? Que tira a Irlanda, põe a Irlanda, é um negócio assim. E aí é interessante mostrar, né, como que foi criada a bandeira do Reino Unido, né? Então é uma união aí entre esses países, porque afinal de contas o Reino Unido é formado por esses países. Olha que interessante. Observe aí a divisão geográfica, a gente mostrar um mapa, a gente, né, trazer esses elementos para eles, né? De uma forma sempre lúdica, sempre brincando, sempre, né, fazendo se tornando aí uma brincadeira realmente, né? Bom, os 2 maiores países que foram aí colonizados, né, que tem aí a língua inglesa como língua mesmo nativa, né, oficial, Estados Unidos e o Canadá, né? A gente também fala da Austrália também, né? Temos a Austrália, mas aí a gente trouxe esses 2 países. Eu posso, por exemplo, colocar a flag no país certo, correto, né? Eu posso ter uma brincadeira assim, então é bem interessante. Quantidades de estados dos Estados Unidos, por exemplo, e aí? Ai, meu quantidade Deus. de a quantidade de estrelas, né? A quantidade de estrelas da bandeira. Olha que alguém sabe, alguém se arrisca aí, né? manda no chat, eu sei a resposta, vou guardar um pouquinho. A gente vai esperar se alguém colocar aqui. A Vivi tá falando aqui, Ale, a Viviane, ela tá perguntando se alguém conseguiu acessar o QR Code, então, lembrando que o material, Vivi, ele vai estar disponível para vocês aí no repositório, então caso você não consiga acessar agora, depois você pode tentar baixar, tá? E aí você pode tentar conseguir aí o acesso às atividades no próprio Canva. Isso. Tá bom? Muito bem. Então vai estar disponível. E aqui um pouquinho aí dos Estados Unidos, né? Explicar como o inglês se tornou a língua oficial dos Estados Unidos. Elencar alguns landmarks, os marcos ou paisagens construídos pelo homem, né? Mostrar um mapa da América do Norte, por exemplo, né? Que é esse aí que a gente tá olhando aí, visto do espaço, né? Identificar e localizar os lugares dos marcos trabalhados, né? É bem interessante. Colorir, apontar, escrever os nomes dos países norte-americanos. Então, por exemplo, a Estátua da Liberdade, né? Que foi um presente, né, da França. Então, tem toda uma história, tem toda uma coisa legal que a gente pode estar trazendo. O Empire State, por que é, né, tão conhecido assim. Então, é bem interessante, né, o Capitólio aí, que é interessante também da gente falar um pouquinho, que é a Câmara lá dos Estados Unidos, né. É a famosa Casa Branca. A Casa Branca, isso, dos filmes, né? Olha que interessante a gente falar isso, né? Aí onde está as coisas. O Pentágono, né? Muito que eles vão lembrar, conhecer, né? O Golden Gate, né? A ponte aí de São Francisco. E aí a gente tem algumas atividades, por exemplo, de colorir, né? Aí você pode falar, quais são os países que falam inglês que a gente aprendeu? E aí eles vão colorir, né? Os Estados Unidos, a gente pode trazer aí alguns elementos culturais de algumas regiões, que também é bem interessante a gente falar, né? Trabalhar. Tem vários tipos de mapas, tem a bandeira, por exemplo, né? Para que eles possam pintar, colorir, ou até fazer mesmo, né? Fazer, de fato, construir aí algumas bandeiras, tá bom? Tem bastante coisa, dá para trabalhar aí, dá para fazer um projeto assim, desenvolver ao longo de semanas, né? Você com as suas ideias também, né? Incrementando outras coisas também. Com certeza. Para falar do Canadá um pouquinho, né? Os símbolos aí do Canadá é bem interessante. A folha, né? Que já tá na bandeira aí, né, a gente falar um pouquinho da cultura, dos animais, né,
Daí a gente vai retomar um pouquinho dos animals, né? Exatamente, Colors. que a gente já tinha falado anteriormente, né? Ó, e uma atividade bem legal, né? Quais são as colors, né, que estão na flag. Então, olha que interessante, você tá vendo? A pergunta ela já traz aí as principais palavras em inglês, mas ela não está inteiramente em inglês, o que é bem bacana, né? E aí as cores que eles já vão estar cada vez mais fixando esse vocabulário, né? Então a gente falou aí da anglofonia, falou do inglês como língua oficial, como língua estrangeira e como língua franca, né? Algumas aí Canadians and USA Landmarks, né? Que a gente vai trazer para a sala de aula e sugestões aí de atividades relacionadas à língua inglesa pelo mundo. Então é bem interessante quando a gente trabalha esse aspecto cultural, que a gente trabalha, né, os elementos mesmo de algum país. Aqui a gente falou do Canadá e dos Estados Unidos, mas pode falar da Inglaterra, pode falar da Irlanda, da Escócia, da Austrália, né? Então a gente tem aí, dependendo do país que for trabalhado. Exatamente. E aí nós temos uma proposta de interação para vocês mandarem aí no chat pra gente, né? Depois dessa apresentação que a gente fez, você pode pensar numa atividade diferente e compartilhar no chat conosco, né? A partir de todas essas discussões que a gente propôs aqui, né? Então, o que você acha? Quais outras atividades interessantes seriam possível aí de elaborar a partir de todas essas discussões? Será que a gente deixa os 30 segundos? 30 segundos? 30 segundinhos, então, para vocês poderem compartilhar aí pra gente. O pessoal ainda está mandando as contribuições no chat, né? Com todas essa, o retorno do nosso quiz, ó, da nossa interação. Então, aqui, ó, chegou. Chegou. A Mari. Ó, como eu amo música, poderíamos tentar cantar com os estudantes trechos de hinos dos países também. Ó, bacana, interessante isso, trazer, né? Bem interessante. Né? A título de conhecimento, né, de curiosidade, né? Até porque, né, quando a gente tem lá os eventos como Copa do Mundo, essas coisas assim, tem os hinos, né? Tem. Então é interessante também eles reconhecerem, né? É bem bacana. E aí os jogos de memória, né, Memory Game, que a Vivi comentou também, a Alê também comentou, né? Que tal numa das próximas formações trazer um quiz daqueles da pandemia? Ó, vamos pensar. Vamos pensar, sim. Obrigada aí pela sugestão. Pela sugestão, a gente vai pensar mesmo. Pesquisar no mapa mundi onde fica a Inglaterra e os Estados Unidos. É bem interessante isso, né? Porque a gente tá partindo ali de algo, né, que é palpável, né? Concreto, a gente né? é concreto e a gente vem para esse abstrato. É bem legal. Bingo, jogo da forca. O jogo da forca, bingo com os flashcards, né, também. Jogo da memória, que foi mencionado também. Muito legal. Nossa, aí, muito bom. Lembrar que dá para para todos os professores, né, incrementarem aí as nossas propostas com a criatividade de vocês, né? Então são disparadores que a gente está disponibilizando para vocês. Né, para vocês. Com certeza. Aqui, assim, a gente traz um pouquinho da teoria, lógico, né, pra gente estudar um pouquinho das nossas habilidades, mas é muito mais para fomentar ideias, né, não para trazer algo pronto, assim, mas a gente vai fomentando essas ideias para que vocês possam, né, tá desenvolvendo a aula de vocês, né. E aí a gente tá terminando aqui, né, os vocabulários sempre. Vocabulário. A gente está criando a base, a gente está criando os primeiros momentos. E aí, se a gente puder
trazer atividades lúdicas, interdisciplinaridade, né, trazer aí principalmente aspecto cultural, né, a gente vai ter sucesso com certeza. No desdobramento, então, a gente pede, né, que você pense nisso tudo que a gente falou e olhe aí para as suas atividades, para o seu plano de aula, tá bom, professor? E aí a gente tem aí algumas dicas, né, de atividades extras, de aula do Centro de Mídias, né, a Evandra gravou essa aula aí do primeiro ano, e aí ela traz para vocês aí como sugestão também. Tá Exatamente. As nossas referências. Temos as nossas referências. E quero agradecer aqui pela paciência, né, dizer que o EFAPSON, ele participou aqui como um modo decorativo hoje, mas ele tá aqui com a gente, né, e dizer que é sempre um prazer, né, tá aqui, tá conversando aqui com vocês, ouvir as sugestões de vocês, né, e a gente volta, né, próxima semana a gente vai estar aí de volta. Muito obrigado pela parceria, a gente agradece. Obrigado, Ali. Obrigada a você. Até mais, gente. É nóis, valeu. Tchau, tchau, bom dia.